Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. O Evangelho de João, capítulo 5, Jesus usa a metáfora da videira, e Jesus refere-se a si mesmo como a videira verdadeira. E esse texto ele é riquíssimo, de uma instrução riquíssima para nós, que nós possamos, é claro, não temos tempo de estudar todo o Evangelho de João, capítulo 15, mas eu quero tirar daqui uma parte que tem muito a ver com essa situação, com esse momento que o mundo está a passar e que nos levou a repensar muitas coisas. Eu sei que aquele período de quarentena, de muitas incertezas, sabem que períodos de incertezas levam as pessoas, às vezes, a ficarem até confusas, mas as pessoas que sabem canalizar bem a pressão desta época, eu acredito que muitas pessoas que souberam canalizar bem a pressão desta época, canalizou esta pressão para algo positivo. É importante dizermos que esta pandemia não é nada agradável, quarentena, lockdown, essas coisas todas não é nada agradável, mas como povo de Deus, como filho de Deus, nós podemos tirar proveito, usar essa situação para algum proveito, para algum benefício. E um dos benefícios que eu acho que é muito importante cada filho de Deus usar nesta época é sobre repensar a sua vida, repensar os seus valores, os seus conceitos, reorganizar as suas prioridades. E eu quero usar esse texto aqui de João, capítulo 15, versículo 5, quando Jesus fala sobre fruto. E é interessante, Jesus disse aqui, eu sou a videira, ou seja, eu sou a árvore principal, eu sou a videira. Vós, os ramos, ou seja, cada crente, cada pessoa que crê está ligada a mim. E somente estando ligado a mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por que Jesus diz sem mim nada podeis fazer? Porque da videira, da árvore é que sai a seiva, que vai até os ramos e possibilita os ramos de dar frutos. Sabem, infelizmente, com o passar do tempo, com as mudanças sociais, as grandes metrópoles, tecnologia, estilo de vida, infelizmente, isso fez com que algumas pessoas entrassem simplesmente na onda do mundo e, às vezes, até na onda daquilo que é considerado a igreja, a fé cristã. E algumas pessoas estão nesta onda sem realmente saberem em que estão. Sabe, irmãos, às vezes me surpreende bastante saber que algumas pessoas, depois de algum tempo, frequentando uma igreja, até às vezes lendo a Bíblia, depois de um tempo, a gente percebe que aquela pessoa não sabe em que ela está. Por causa de algumas atitudes, percebemos que algumas pessoas não estão muito firmadas na videira que é Jesus. E não nos estranha ver que depois de um tempo não há muito fruto. Não quer dizer que a pessoa não tenha alguma sinceridade, entenda? Não estou aqui a falar sobre isto. Estou a falar sobre a pessoa ter consistência na fé e ela entender ao que veio, ela entender o que é a vida cristã. E esse texto aqui, Jesus deixa muito claro aquilo que o Pai espera de nós. Quer ver? Vamos ler um outro texto agora. João 15, 16, que está mesmo dentro do contexto do texto que acabamos de fazer a leitura, de João 15, 5.
Em todo o Evangelho de João, capítulo 15, Jesus está a falar dessa metáfora. Ele é a videira e nós somos os ramos, e o que o Pai espera dos ramos que estão ligados à videira, o que o Pai espera são os frutos. E em João 15, 16, acompanha aí, por favor, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto. Veja bem, o dar fruto faz parte de ser chamado por Jesus, de ser encontrado por Jesus, de ter uma aliança com Jesus. O dar fruto faz parte. Jesus, vou ler novamente. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, cada um de vocês, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, Jesus ainda é exigente. Ele não diz somente para darmos frutos. Ele diz que o nosso fruto tem que durar. O nosso fruto tem que ter boa durabilidade, tem que ter validade, tem que ter permanência. Jesus está dizendo assim: para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vos conceda. Sabem, voltemos lá agora para o texto inicial, João 15, 5. Eu acho esse texto muito interessante. Eu quero falar um pouquinho, eu vou ficar muito aqui nessa mensagem, indo e voltando a este versículo, João 15, 5. Quando Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, nós temos que estar ligados a Jesus. Quantos aqui estão ligados nele? De coração, com a fé. Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. E Jesus diz que quem permanece em mim, e eu nele, isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Quem permanece em mim e eu nele, ou seja, nós somos os ramos, ele é a videira, ele diz, quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Quais são as pessoas na terra que vão dar muitos frutos? São as pessoas que desenvolvem um relacionamento com Jesus. E ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vamos ser sinceros. Sem Jesus a gente não pode fazer nada mesmo? Vamos ser bem sinceros. Podemos ou não podemos? Quem pode fazer muita coisa aqui sem Jesus? Fala a verdade. Os irmãos estão com medo. Pode ou não pode? Nós podemos fazer muita coisa sem Jesus, não podemos? Mas então Jesus está a mentir? Amém? Todos estão na sala? Jesus está a mentir então? Então vamos tentar interpretar. O que Jesus quer dizer com sem mim nada podeis fazer? Se nós realmente, na verdade, podemos fazer muita coisa sem Ele. Na verdade, nós na independência, no nosso esforço próprio, a gente tem feito muitas coisas sem Ele. Sim ou não? Então o que Ele quis dizer, sem mim nada podeis fazer? Porque Jesus, olha aqui, há muitos frutos que nós podemos dar sem Jesus, mas esses frutos não interessam. Jesus não os considera. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele se refere ao fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro, que é o fruto eterno, sem ele, nós realmente não podemos fazer. Mas na carne, no esforço próprio, a gente pode dar muitos frutos. É uns frutos estranhos. Umas bananas vermelhas. Umas laranjas pretas. Eu estou dando fruto. É fruto? Mas o fruto que Jesus espera de cada um de nós, não é possível nós darmos, se não partir dele. Esse é o grande desafio. No mundo em que vivemos hoje, há muitas igrejas e há muitos crentes com muitos frutos. Banana vermelha, laranja preta, muitos frutos que não procederam, não nasceram da videira. Por isso, esses frutos não permanecerão.
E a questão do permanecer, entenda bem, qual é o período para o teste de um fruto, se permanece ou não? Não são 5 anos, não são 10 anos, não são 30 anos. A prova do fruto, que é mesmo de Jesus, a prova só será feita na eternidade. A prova só vem na eternidade. Sabem que Jesus até falou sobre a questão do trigo e do joio. E ele até disse, não se aventurem, estou falando aqui com as minhas palavras, não se aventurem em tirar o joio, porque vocês correm o risco de cometer erros. Volto a dizer, estou a usar minhas palavras. O que Jesus quis dizer é, não se aventurem a tentar tirar um joio, porque vocês correm um risco. Porque isto vai ser mostrado no final. Irmãos, isso tudo tem que causar muito temor em nós. Por quê? Como estamos a gastar os nossos dias? Como estamos a gastar os nossos anos nesta vida? Porque pode ser o caso de algum de nós, ou de muitos de nós, estarem a perseguir frutos que não permanecerão para a eternidade, porque não são frutos que saíram de Jesus, por isso não são frutos eternos. Olha, todos nós, de alguma maneira, já produzimos fruto pelo esforço humano. Eu posso dizer que eu já dei fruto por esforço humano. Quem é que nunca deu fruto pelo esforço humano? Quem aqui já não forçou uma pregação com alguém? Irmãos, eu já forcei pregação com alguém para evangelizar. Que a pessoa saiu de lá, dava para ver que ela aceitou Jesus porque eu forcei. E ela não entendeu direito, ela não aceitou, mas para ficar livre de mim. E eu contei mais uma alma para Jesus, aleluia. Não era. Eu estive uma vez numa reunião muito engraçada, numa reunião parecida com um grupo de vida, umas 10 pessoas. E a irmã que liderava, ela queria tanto ganhar aquela alma para Jesus, só tinha, das 10 pessoas mais ou menos, eu não lembro a quantidade, mas mais ou menos 10, só tinha uma que era o visitante que não tinha aceitado Jesus. E naquela noite a irmã queria tanto ganhar aquela vida para Jesus, que ela ficou falando assim, imagina um grupo de 10, tenta imaginar o constrangimento. Alguém aqui quer receber Jesus como Salvador? Todo mundo sabia que todo mundo já era cristão há muito tempo, só tinha um visitante. E ela repetia, alguém aqui está interessado em receber Jesus? Tem alguém aqui? E olhando para a pessoa, para o único. E o rapaz ficando constrangido. Numa casa, na sala de uma casa. E ela, até que ela criou coragem. Você não quer aceitar Jesus? Ele era o único. Aí ele falou assim, eu preciso entender melhor o que é isso. Sabem? No nosso desejo de agradar a Deus, no nosso desejo de frutificar, nós podemos forçar muitas coisas. Forçar a evangelização, forçar um discipulado, forçar um momento de adoração. Fala a verdade, quem já não esteve no lugar onde a adoração foi um pouco forçada? Irmãos, Deus está aqui, a nuvem de glória está caindo, está caindo. Todo mundo lá assim, cadê? Sabem? De que tipo de fruto Jesus está a falar que só Ele, só através dele, eu e você podemos dar? Vou perguntar novamente. Deixa o texto publicado, por favor. João 15:5. De que tipo de fruto Jesus está a falar que nós não podemos dar sem Ele? Diga assim comigo, os frutos eternos. Uau! O que são os frutos eternos? São coisas que nasceram no coração de Deus. E porque nós somos ramos que estão ligados à videira, nós recebemos isso de Deus e frutificamos. Olha, o fruto teve um caminho, começou no coração de Deus, passou pela videira que é Jesus, chegou no ramo que somos nós e o fruto nasceu. Deixa-me dizer aqui muito claramente, eu e você muitas vezes temos dado muitos frutos, mas que não serão considerados na eternidade, porque são frutos do nosso esforço humano.
E esta situação que o mundo está a passar nos leva a reconsiderar tudo isso. Será que vale a pena? Fico pensando assim, será que vale a pena, por exemplo, uma igreja com 3.000 pessoas? Você lá, 3.000 pessoas, a igreja tem 3.000 pessoas. Mas 2.000 ou mais de 2.000 nem sabem o que estão ali a fazer. Não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus. Sabem, é claro que Deus quer salvar multidões, salvar muita gente, milhares de pessoas. Mas estamos vivendo numa época que nós temos que considerar os frutos que estamos a dar, se eles provêm de Deus, se a proveniência, se a origem é Deus. Que tipo de fruto a nossa vida está a dar? Nós estamos a correr atrás de quê? Olha aí para mim, por favor. Nós estamos a correr atrás de quê? Ah, pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Tem mesmo, e trabalha muito, irmãos, estuda muito. Mas sabe, independente de quem é empresário, de quem é patrão, de quem é empregado, de quem é casado, de quem é solteiro, Deus quer ver fruto na vida de cada pessoa. Há pessoas que pensam assim, Deus quer ver fruto na vida do pastor. Não, o pastor, vamos ver se Deus está vendo fruto ali. Alguns, Deus quer ver fruto na vida do missionário. Deus quer ver fruto na vida do líder de grupo de vida. Irmãos, Jesus não selecionou aqui. Está escrito? Eu sou a videira, os líderes de grupo de vida são os ramos. Jesus escreveu? Jesus disse, eu sou a videira, os pastores são os ramos. O que Jesus disse a toda a gente? O que ele disse? Eu sou a videira, vós os ramos. Nós somos os ramos ligados à videira. Então, quem está ligado à videira não precisa de ser pastor, líder. É um crente, é um filho de Deus. Quem está ligado à videira está em condições de dar fruto. Sabem que há pessoas que pensam que tem que ter um título para dar fruto. Eu já contei aqui de uma irmã que ela sentia que ela tinha uma chamada de Deus para intercessão. Só que ela já estava na igreja há um tempo, e não era aqui na igreja, é uma história, né, que a irmã não orava, não intercedia. Até que um dia o pastor falou para ela, a irmã não disse que tem o dom, a chamada para interceder? Sim, mas o pastor nunca me ungiu como intercessora da igreja. Ou seja, mas se ela tem uma vocação, ela precisa de ter alguém que vai dizer, você agora é intercessora na igreja, para você interceder. Quem tem chamada não precisa disso, de título, de posição. Olha, eu tenho uma chamada para evangelizar. Mas por que você não evangelizou até hoje? Não me chamaram lá no palco, não me disseram que eu sou evangelista, não me incluíram no... Sabe, às vezes nós, por causa da estrutura da igreja, nós pensamos que as coisas só funcionam a partir da estruturação. Mas, sabem, Jesus está falando de algo orgânico. Jesus está falando de uma videira, de um ramo, ou de ramos. Jesus está a falar de seiva. Se o crente estiver ligado, se o crente for verdadeiramente um ramo que está ligado à videira, esse crente vai dar um fruto. Pastor, mas eu vou dar fruto aonde? Com seus pais, com seus primos, com seus tios, com seus irmãos, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você encontra na paragem de autocarro, no transporte público, onde você estiver. Porque a sua vida está ligada a Jesus, você tem o potencial, ouça-me bem, porque a sua vida está ligada a Jesus, você tem o potencial de frutificar onde você passar, onde você estiver. Você não precisa de um título da igreja para dizer, eu vou dar fruto nesta área. Você precisa de continuar ligado à videira. Deixa-me falar aqui do princípio da semente. Porque quando Jesus fala de dar fruto, ele está a usar esta metáfora da natureza, da árvore, do fruto. Mas vamos, antes de um fruto, quando a gente olha para uma árvore e nós vemos um fruto, qual que é o seu fruto preferido, a sua fruta preferida? Alguém fala aí, por favor. Goiaba? Qual é o seu fruto preferido? Manga? Melancia? Banana? Veja bem, eu vou falar aqui de frutos que têm a ver com semente. Olha aqui.
a semente é lançada na terra, no solo, o que acontece com a semente quando ela está lá dentro do solo? O que acontece com a semente? Ela se rompe e ela começa o quê? A formar o quê? Raízes. Tudo isso é invisível. Presta atenção. Quando a semente se rompe, começa a formar raízes, tudo é invisível, debaixo do chão, debaixo da terra. E vai formando raízes. Quando é que fica visível aos homens? Quando aparece um brotinho. Agora, quanto maior for a árvore, mais tempo vai demorar para as raízes se esparramarem debaixo e crescerem. Se a árvore for pequena, é um determinado tamanho de raiz. Quem aqui já viu árvores gigantes? Árvores mesmo enormes, que até as raízes saem até para fora do chão, para fora da superfície. Porque quanto maior for a árvore, maior tem que ser a raiz, a sustentação da árvore. Olha, sabem, a semente se rompe, forma raiz, aparece um broto, a árvore cresce, leva anos às vezes para uma árvore crescer para podermos ver o fruto dela. No mundo espiritual, na nossa vida, funciona da mesma forma. Só que no mundo espiritual, a semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. Lembra da parábola dos semeadores? A semente caiu na rocha, nem criou raízes, ela morreu. Aquela semente na terra rasa, não criou raízes firmes, o sol veio, matou a semente. Há uma semente que até brotou, que começou a crescer, mas os espinhos fizeram o quê? Sufocaram. Mas há o quarto solo, em que a semente caiu, a terra era boa, a terra tinha profundidade, criou raízes e a árvore teve sustentação para se fazer árvore. A palavra de Deus, lançada nos nossos corações, ela vai funcionar dessa maneira. Quando Jesus contou essa parábola, a parábola do semeador, quando Jesus contou a parábola do semeador, ele estava a ensinar acerca do valor, da importância do solo, o solo do nosso coração. Eu quero dizer o seguinte, Jesus, quando fala de nós darmos frutos, estando ligado a eles, Jesus passa pelo valor que a palavra que o nosso coração assimila, que o nosso coração recebe a palavra de Deus. Pastor, por que umas pessoas vão frutificar mais e outras menos? Tem a ver com essa relação. Como foi a resposta do seu coração à semente que foi plantada da palavra de Deus? A parábola do semeador ela é muito útil. Porque há cristãos que depois de 10 anos, a árvorezinha já começando a dar fruto, ele permite que cresçam os espinhos ao redor. Parece que tem até crente que pega a mudinha de planta dele e transplanta para um lugar que tem espinho. Pastor, como que eu vou permanecer numa vida em que eu vou continuar dando frutos para Jesus? Se você der valor à palavra de Deus. Salmos capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha o que diz. Está falando sobre uma pessoa que é bem-aventurada, sobre uma pessoa que é feliz porque anda com Deus. E olha o que diz Salmo 1, 2 e o 3. O que diz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa que medita na palavra de Deus, ela é comparável a quê? Olha o versículo 3. É comparável a uma árvore. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Aqui volta a falar de frutos. Só que volta a falar de frutos baseado em quê? Na palavra de Deus. A palavra de Deus está relacionada ao nosso fruto. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja bem, a palavra de Deus está altamente relacionada ao fruto que nós vamos dar. Quem aqui quer dar muitos frutos para Jesus? Não tem como fugir da palavra de Deus. É pelo receber ou acolher da palavra de Deus nos nossos corações, é a resposta que nós damos à palavra de Deus,
que faz com que o fruto apareça. Pastor, mas o fruto, eu tenho estado com a palavra de Deus há uma semana e ainda não vi o fruto. Calma, o que diz o texto? No devido tempo, há um tempo. Pastor, mas eu tenho estado arraigado na palavra de Deus há muito tempo e o fruto está a demorar. Olha, uma boa notícia, vou te dar uma boa notícia. Quanto mais tempo uma semente leva para espalhar as raízes, sinal que a árvore é uma árvore grande com fruto bom. Se você realmente tem sido fiel a Deus, em comunhão com Ele e com a palavra, e se o fruto está a demorar, é um bom sinal. Porque quer dizer que Deus está dando tempo para criar o quê? Raízes. Você sabia que Deus usa as pessoas de uma maneira maravilhosa depois de um tempo de raízes? Davi, ele foi ungido por Samuel. Davi tinha por volta aí de 17 anos. Davi estava arraigado na palavra de Deus. Sabe quando foi que aconteceu o cumprimento das promessas de Deus na vida de Davi? Sabe quantos anos que ele tinha? 30. De 17 para 30? 13. Deus disse para Moisés que ele ia libertar o povo. Moisés ficou quanto tempo no deserto antes de ser usado por Deus? 40 anos. O que estava acontecendo naqueles 40 anos? Criando o quê? Raízes. Sabem? Às vezes as pessoas têm muita pressa para serem usadas por Deus. Atropelam princípios. Vão no esforço próprio muitas vezes. E o fruto que sai não é o fruto eterno, que Deus quer que elas produzam um fruto eterno. Sabem? É importante a gente entender que a nossa vida nessa terra é curta. Alguns vão viver só 90 anos. Outros menos, 70. Outros ainda menos. Pastor, isso é curto, é? Olha a sua idade hoje. Passou rápido ou não passou? Por exemplo, quem tem aqui 40 anos, passou rápido ou não passou? E mais 40, até você ter 80. Você acha que vai passar rápido também? E agora, o que você vai fazer? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, para todos nós. Vamos investir a nossa vida naquilo que vai contar para a eternidade. Não vale a pena, irmãos, a gente estar investindo em coisas só para inglês ver. Conhece a expressão? Só para os outros verem. Olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer parte de tal ministério para os outros verem. Isso na eternidade não vai ter validade. Olha, eu vou participar de tal coisa porque eu vou ser conhecido. Isso não vai ter validade na eternidade. Deixa eu me deixar aqui uma orientação mesmo, uma palavra mesmo. Ninguém sabe quantos anos tem para viver esta vida. Que cada pessoa aqui possa buscar dar os frutos que Jesus espera, o fruto eterno. O que Jesus disse? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis. Ou seja, Jesus então diz, sem mim nada podeis fazer, porque o fruto que não procede dele não tem validade para ele, ele nem considera. Ah, Jesus, mas eu consigo fazer muita coisa sem ti. Isso não vale. O único fruto que tem validade para a eternidade, irmãos, é o fruto que permanece. É o fruto que nasceu do coração de Deus. É o fruto que é de dentro para fora. Eu não sei com quais palavras eu uso mais para deixar isso aqui mais claro. O fruto que vale a pena. O fruto que Deus vai contar. É o fruto que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Fala assim, alguém pode perguntar, pastor, mas esse fruto vai ter visibilidade? Sim, vai ter visibilidade, mas não é a visibilidade que é o que mais importa. O que mais importa é a origem, onde nasceu o fruto. Por exemplo, vou colocar aqui, tem duas pessoas. Tem duas pessoas aqui, tem o João e o Paulo. E ambos, você consegue ver do lado de fora os frutos. Você está vendo de ambos.
Mas a questão não é o que nós vemos com os olhos humanos. A questão que nós vemos é qual é a origem do fruto. Porque na eternidade o fruto vai ser provado. E às vezes há muita gente que tem frutos visíveis aqui aos olhos humanos na terra, mas aquele fruto não é o fruto que Jesus está a contar, a contabilizar, porque não nasceu dele. Jesus está dizendo, volta lá por favor, João 15:5. Jesus está deixando claro, o fruto eterno, o fruto verdadeiro, Jesus diz, sem mim não podeis dar. Sem mim nada podeis fazer. Se você quer realmente dar um fruto eterno, não pode proceder do seu esforço próprio, da sua inteligência, da sua estratégia, da sua metodologia. O fruto que prevalece, o fruto eterno, nasce em Deus. Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus está falando do fruto eterno, o fruto que vai ter validade. Deixa-me passar isso através de um outro texto. 1 Coríntios 3:11, mostra isso muito claro, só que agora a metáfora que o apóstolo Paulo usa, não é a metáfora do fruto, mas é equivalente, presta muita atenção, a metáfora que o apóstolo Paulo usa agora em 1 Coríntios 3:11, não é a metáfora da natureza, do fruto, mas é a metáfora da construção, do edifício. Mas é equivalente àquilo que nós estamos a falar de frutos. Paulo está dizendo aqui o seguinte, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, a base da construção, a base é Jesus, ninguém pode inventar outra base. É assim, se a pessoa estiver construindo em cima de outro fundamento, ela não importa quão boas coisas ela fez. Imagina, eu penso que na eternidade, no final da vida de alguém, ela vai chegar diante de Deus e vai dizer assim, Deus, eu fiz tantas coisas boas. Aí Deus vai mostrar lá, você fez em cima de onde? Ah, eu fiz em cima de mim mesmo, eu fiz em cima de não sei o quê. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, o edifício de Deus, a obra de Deus, ela tem um fundamento que não pode ser substituído, não pode ser trocado. Paulo disse, eu lancei, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi lançado, que é Jesus Cristo. Então assim, todos aqui querem construir, edificar algo em cima de Jesus, amém? Como Jesus como fundamento? Até aí chegamos em acordo? Estamos de acordo? Amém. Mas Paulo diz, o que cada um vai edificar, mesmo tendo Jesus como base, vai ser diferente. Isso que engana muita gente. Pastor, mas eu tenho Jesus. Irmãos, você tem Jesus, mas pode ser que aquilo que você está a edificar em Jesus não seja uma coisa consistente, não seja um fruto eterno. Então Paulo diz, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, parei. Paulo então, é como se Paulo lançasse duas categorias de materiais de construção do edifício, tendo como base o alicerce, o fundamento que é Cristo. Então Paulo disse o seguinte, algumas pessoas vão construir a sua vida cristã usando esse material. Diga comigo, ouro, prata e pedras preciosas. Quais pessoas vão construir, vão edificar no reino de Deus usando esse material? São as pessoas criteriosas. São as pessoas que têm temor de Deus. São as pessoas que não fazem por fazer, que avaliam até a motivação delas de fazer o que vão fazer. Eu até estava brincando aqui em outra reunião. É tipo aquela pessoa que fala assim, Jesus disse que a gente deve ajudar os pobres, não é? Eu passei ali na rua agora, eu vi uma pessoa mendigar, não tem o que comer. Pessoal, vamos ali que eu vou mostrar para vocês como eu vou ajudar um pobre. Vamos ali, amigos, vamos lá, 15, para vocês verem. Liga aí o telemóvel, filma aí, por favor. Aí a pessoa faz uma selfie. Olha eu dando aqui, ó. Ela ajudou a pessoa ou não ajudou? Foi obra ou não foi? Qual é o valor que tem essa obra? Aí que está, não é que não tem nenhum, mas pode se encaixar no outro grupo de material. Madeira, feno e palha. É obra. Você ajudou o pobre. Mas qual era a motivação da ajuda?
era o quê? Aparecer. Agora veja bem. Há muita gente que servia a Deus. Há muita gente a servir a Deus. Mas quantas são meticulosas? Quantas são criteriosas com as motivações? Quantas são sinceras e não querem perder a genuinidade, a sinceridade em Deus? Quantos não querem perder a consagração e a consistência? Olha aqui, irmãos, presta atenção aqui. As pessoas criteriosas vão usar que materiais para fazer a obra de Deus? Diga assim comigo: ouro, prata e pedras preciosas. As que não são criteriosas vão usar o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Madeira, feno e palha. Só que Paulo dá um alerta. Gente, cuidado. Porque se alguém olhar de fora, vai ver que os dois estão construindo. Ambos estão a construir. Mas vai chegar um dia que vai haver uma diferenciação. E Paulo alerta dessa diferenciação. Versículo 13. O que ele diz? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Paulo está falando, está jogando isso para o final dos tempos. O dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ai, ai, ai. Um aqui construiu com o quê? Com madeira, feno e palha. E o outro construiu com o quê? Ouro, prata e pedras preciosas. Quando passar uma chama de fogo, o que vai ficar? Tá bom, e o João edificou com ouro, prata e pedras preciosas. Veio o fogo. Ele consegue entrar na eternidade com a obra que ele construiu, que ele edificou. Mas e o Paulo aqui, que construiu com madeira, palha e feno? Passa o fogo, como é que ele vai entrar no céu? Como é que ele vai entrar na eternidade? Paulo revela, versículo 14. Olha o que Paulo diz. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Então quem usou bons materiais, ouro, prata e pedras preciosas, vai ser provada a obra no final e a pessoa vai receber o quê? Uma recompensa, um galardão. E o outro, que o fogo queimou, destruiu tudo, ele vai entrar o quê? Ele vai entrar na vida eterna chamuscado. Porque ele estava carregando feno, quando o fogo passou, o que diz? Próximo versículo. Esse mesmo. Se a obra de alguém se queimar, qual é a obra que vai se queimar? Madeira, palha e feno. Se a obra de alguém se queimar, o que Paulo diz? A pessoa vai sofrer um dano, mas vai ser salva, não vai perder a salvação, mas vai ser salva chamuscada. Vai entrar cheirando fumo. Então é o seguinte, irmãos, frutos todos podem dar, mas frutos que permanecem são os frutos de dentro para fora que procedem de Jesus. Paulo disse, projeta aí por favor, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Paulo, irmãos, sofreu muito. O apóstolo Paulo passou por muitas privações e muitas tribulações. Mas Paulo, ele tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Atenção, estou a terminar aqui, irmãos, estamos indo para o final. Paulo tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Paulo não tinha visão humana. Paulo tinha visão espiritual do sofrimento. Eu queria que você olhasse aqui para mim e prestasse atenção, estamos a terminar. Qual é a sua visão das coisas que acontecem na sua vida? É a visão do homem, dos olhos humanos, ou é a visão espiritual? Paulo sofreu muito, muitas privações, muitas tribulações. Paulo fala assim, eu já fui apedrejado tantas vezes, fustigado com varas, preso tantas vezes, em vigílias, em fome, em naufrágio, em perseguições. Paulo fala de todo o sofrimento que ele passou. Resumindo todo o sofrimento que ele passou, qual é o título que ele dá ao sofrimento dele? A nossa leve e momentânea tribulação. Paulo, se levantasse a t-shirt dele, só as marcas de vara, de açoites que ele levou,
Faria muito crente Nutella hoje. Crente Nutella pensar se é crente mesmo. Por quê? Paulo, depois de tanto sofrimento, como que ele classifica o sofrimento dele? A nossa leve para ele. A nossa leve e momentânea tribulação. Aí o crente Nutella, o patrão fala alto com ele. Você não vai trabalhar direito, não. E ele volta para casa. Senhor, tantas tribulações tenho passado. Não sei se eu vou continuar na fé. Meu patrão foi grosseiro comigo. Vivemos em tempos diferentes, né, irmãos? O que você chama de tribulação que você está passando? Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Diga assim comigo. A tribulação produz peso de glória. Mas produz peso de glória na vida de quem? Na vida de quem tem olhos o quê? Espirituais. Olha o próximo versículo. A tribulação só produz peso de glória para quem tem olhar espiritual. Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Porque se ele olhasse para as costas dele, para aquilo que se vê, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são... Quando alguém olhava assim, Paulo, e essas marcas de chicote aí, de varas aí, de açoites nas suas costas? O que Paulo dizia? Isto vai passar. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E Paulo dá um novo nome para as marcas que ele tinha, de açoites. Sabe qual é o nome que Paulo diz? Ao invés de dizer, me maltrataram, me perseguiram, me fizeram mal. Sabe o nome que Paulo deu a isso? Trago no corpo as marcas de Cristo. A visão dele era espiritual. Eu não fui humilhado e maltratado pelas autoridades somente. Isto é o que os homens veem com os olhos naturais. Os meus olhos dizem, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Assim como Cristo sofreu, eu estou a sofrer para que o Evangelho seja pregado. Irmãos, os frutos do apóstolo Paulo eram frutos de dentro para fora. Não eram frutos de fora para dentro. Não eram frutos da circunstância somente. Era algo que nascia em Deus e passava por ele e o fruto nascia. Quantos aqui querem dar esse tipo de fruto para a glória de Deus? Fique de pé. Você que também está nos acompanhando online, coloque a sua mão no seu peito, no seu coração e na sua casa também. Os irmãos do louvor. Aleluia. Coloque a sua mão no seu peito. Glórias a Jesus. Eu queria que você pensasse, porque se esta situação que o mundo está a passar, se nem essa situação nos levar, irmãos, a reorganizar as nossas ordens de prioridade, a realinhar os nossos valores, se nem essa situação fizer isso, o que vai fazer isso? Então feche seus olhos. E consagre ao Senhor a sua vida. Consagre ao Senhor a sua existência. E fala, Jesus, com esta palavra nesta manhã eu percebi que não é a questão só dar fruto. A questão, qual tipo de fruto? É o fruto que nasce no coração de Deus e nasce em mim de dentro para fora? Ou é o fruto que eu forço do meu esforço próprio? Aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui nesta manhã. Senhor, que cada pessoa aqui possa decidir. Senhor, a partir de hoje, não é só questão de edificar, é com qual tipo de material que eu vou edificar. A questão não é só frutificar, é que tipo de fruto. Senhor, eu quero produzir o fruto eterno, o fruto que tem validade eterna, que tem durabilidade, que
vai prevalecer e vai chegar comigo na eternidade. Diga assim: Deus, eu quero dar o fruto que vai chegar comigo na eternidade. Aleluia.